Se você tem um negócio ou está pensando em empreender, vamos mostrar agora o erro financeiro que acaba com pequenos negócios e o pior, o que muitas pessoas cometem e nem percebem. E não é falta de capital, falta de gestão, nem uma ideia ruim, é algo muito mais sutil e que a maioria ignora, que é misturar suas finanças pessoais com as da sua empresa. Por exemplo, se você já usou o cartão da empresa para despesas da sua casa ou tirou dinheiro do bolso para pagar um boleto do seu negócio, este vídeo é para você. E nós vamos direto ao ponto. Porque essa prática é extremamente perigosa para empreendedores iniciantes e gestores de pequenas empresas. Como identificar os sinais para evitar que isso aconteça? E o mais importante, o passo a passo definitivo para blindar seu negócio e garantir sua saúde financeira, tanto da empresa quanto da pessoa. E acredite, isso é uma virada de chave que pode salvar seu futuro. 1. Por que essa mistura de finanças é um grande erro? Pense no seu pequeno negócio como um organismo próprio. Ele tem suas próprias receitas, o dinheiro que entra, e as suas próprias despesas, o dinheiro que sai. Quando você mistura as finanças, é como se o dinheiro da empresa e o seu dinheiro pessoal estivessem em um único bolo. Você usa o dinheiro do bolo para pagar tanto as contas da empresa quanto as suas contas pessoais, sem saber exatamente de onde cada gasto está saindo. Isso gera uma confusão enorme, certo? É exatamente isso que acontece quando você mistura as finanças, e ao fazer isso, surgem problemas bem perigosos, como você nunca saberá se o seu pequeno negócio está realmente gerando lucro. O dinheiro que entra pode parecer suficiente, mas se você o está usando para pagar suas contas de luz ou supermercado, a empresa pode estar, na verdade, operando no vermelho sem que você perceba. Isso dificulta a avaliação da viabilidade do negócio. Para saber se o seu negócio é lucrativo, a separação é fundamental. E como decidir se é hora de investir em marketing digital para pequenas empresas, contratar alguém ou comprar mais matéria-prima, por exemplo, se você não sabe quanto dinheiro o negócio realmente tem ou está gerando? Quando isso acontece, as decisões financeiras para pequenos negócios se tornam baseadas em intuição, não em dados, aumentando drasticamente o risco de falência. E em momentos de baixa, é tentador pegar emprestado da conta pessoal para cobrir uma despesa urgente do negócio. Por exemplo, em tempos em que as coisas vão bem, usar o dinheiro da empresa para um capricho pessoal. Esse ciclo cria um fluxo de caixa instável e imprevisível para ambas as partes, um dos maiores desafios para pequenas empresas. Ainda, se o negócio não vai bem e as contas estão misturadas, seu patrimônio pessoal fica em risco, porque você pode acabar usando suas economias ou contraindo dívidas pessoais para sustentar a empresa, o que pode ter consequências bem perigosas para sua vida pessoal. E pode acreditar, muitos empreendedores em crise chegam a esse ponto por falta desta separação das finanças. Ao mesmo tempo, bancos e investidores exigem clareza e transparência financeira. Se suas contas estiverem misturadas, você não conseguirá apresentar relatórios financeiros consistentes, o que torna quase impossível conseguir empréstimos para pequenas empresas ou atrair investimentos para o crescimento do seu negócio. Ainda, pense em como conseguir investimento para pequena empresa sem organização. Seria bem complicado, concorda? Além disso, no Brasil, a Receita Federal exige que as movimentações financeiras da pessoa jurídica, a empresa, e da pessoa física, empreendedor ou empreendedora, sejam separadas. Logo, misturar tudo pode gerar multas, problemas com a fiscalização e dores de cabeça desnecessárias na hora de declarar o imposto de renda. Isso é ainda mais crítico porque muitos MEIs ou pequenos empreendedores acabam ignorando esse ponto e costumam ter dores de cabeça quando isso acontece. 2. Sinais de alerta que você está misturando suas finanças pessoais com as da empresa. Muitas vezes a mistura começa de forma sutil, então preste muita atenção nesses pontos. Se você comete algum desses que vamos mostrar, isso já é um sinal que está misturando essas finanças. Você paga contas pessoais com cartão de crédito ou débito da empresa. Você usa sua conta pessoal para receber pagamentos de clientes do seu negócio. Não existe um valor fixo do salário dos donos, o prolabore, que você retira da empresa. Você pega dinheiro conforme precisa. Você não sabe exatamente quanto dinheiro a empresa tem em caixa neste momento, separado do seu dinheiro pessoal. Não há um registro claro das despesas do negócio e você usa recibos pessoais para prestar contas. Você paga despesas da empresa com dinheiro do seu bolso e não registra isso como uma entrada da sua parte para o negócio. Enfim, se você identificou algum desses pontos, você está misturando as suas finanças pessoais com as da empresa. Mas não se preocupe, esse é o momento certo para mudar o curso e melhorar a gestão financeira da sua empresa, que é o que vamos mostrar agora. 3. Passo a passo de como separar a finança da sua empresa da sua pessoal. 1. Tenha contas bancárias separadas. Abrir contas bancárias separadas para uso pessoal e empresarial é bem importante. Isso ajudará a manter os registros financeiros claros e organizados.
Assim, ao receber pagamentos de clientes, deposite-os na conta comercial e use essa conta exclusivamente para despesas e receitas relacionadas ao negócio. Da mesma forma, use a sua conta pessoal apenas para gastos pessoais, que não estão relacionados à sua empresa. Por exemplo, se você é um fotógrafo ou uma fotógrafa e recebe um pagamento por um trabalho fotográfico, deposite esse pagamento em sua conta comercial. Ao mesmo tempo, use os fundos dessa conta para cobrir despesas relacionadas ao seu equipamento fotográfico, marketing ou outras despesas comerciais. Logo, evite retirar dinheiro da conta da sua empresa para despesas pessoais. 2. Registre e categorize todas as transações financeiras. Independentemente do valor gasto ou recebido, registre todas as movimentações no fluxo de caixa. Dessa forma, você poderá organizar suas finanças de maneira adequada, ter acesso a cada transação sempre que necessário e evitar desperdício de dinheiro. Aqui é essencial separar cada movimentação em categorias distintas, o que facilitará a identificação dos principais tipos de despesas e receitas. E para simplificar esses registros, é recomendável investir em uma plataforma de gestão financeira eficiente. Inclusive, atualmente existem diversos sistemas de gerenciamento que ajudam muito na gestão empresarial, como os ERPs, que são sistemas de gestão que permitem acesso fácil, integrado e confiável aos dados de uma empresa. 3. Estabeleça sua remuneração. Definir sua remuneração ou salário é algo que fará com que você tenha uma tranquilidade maior no seu trabalho e na sua vida pessoal também. No entanto, é preciso ser muito coerente e ter muita responsabilidade de acordo com a capacidade financeira do seu negócio. Muitos empreendedores acabam realizando retiradas de dinheiro maior do que é possível, e isso é muito negativo para a saúde financeira da sua empresa. Por isso, tenha muita clareza no que está fazendo neste momento. E aqui existem alternativas como realizar a retirada do dinheiro de acordo com a lucratividade do negócio, ou então via Prolabore, que é bastante utilizado no empreendedorismo. Basicamente, Prolabore é a remuneração dos sócios por seus trabalhos na empresa. Em outras palavras, é quando os donos da empresa recebem de acordo com o trabalho ou função exercida. Então, se quiser entender como o Prolabore funciona, assista nosso vídeo que explica isso de um jeito bem prático. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 4. Planejamento financeiro. O planejamento financeiro consiste em uma projeção de receitas e despesas para um determinado período. Além disso, analisa os cenários projetados e estabelece metas com base nessas informações. Em outras palavras, será ele que apontará as diretrizes para que o seu negócio seja rentável através de um conjunto de ações, ferramentas e controles que buscam entender, organizar e gerenciar os recursos financeiros de uma empresa para curto, médio e longo prazo. Ou seja, o planejamento financeiro empresarial tem como objetivo principal garantir que sua empresa tenha dinheiro suficiente em caixa para ter uma vida saudável, consiga aproveitar oportunidades ou resolver possíveis emergências e assim crescer constantemente. 5. Reserva financeira. Trabalhe para conseguir ter uma reserva financeira para trabalhar com mais segurança, principalmente para pagar não só as contas do seu negócio, como suas contas pessoais. Assim, você terá uma tranquilidade maior e respiro para conseguir montar sua empresa de uma maneira bem planejada. Lembre-se que ao empreender, você terá algumas surpresas no meio do caminho, por melhor que tenha sido o seu planejamento. Por isso, com essa reserva financeira, você conseguirá trabalhar com mais calma e até liberdade. Um exemplo para isso é o capital de giro, que resumidamente representa uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo, como investir em oportunidades ou até mesmo pagar eventuais contas ou dívidas, ou até resolver eventuais emergências da empresa. 6. Administração financeira. Trabalhe a administração financeira da sua empresa sempre. Basicamente, trata-se de um conjunto de ações e procedimentos administrativos para gerenciar bem o dinheiro do seu negócio ou da vida pessoal também. Logo, trata-se de planejar, analisar e controlar todas as atividades financeiras de uma empresa, assim conseguir maximizar os resultados e, consequentemente, os lucros. Do mesmo modo, envolve-se muitas frentes a serem consideradas, como pagamentos, recebimentos de vendas, impostos, registros, enfim. No final, garantir sempre que o negócio tenha dinheiro suficiente para se manter, investir e crescer. 7. Evite saques e transferências não planejadas. Resista à tentação de usar o dinheiro da empresa para uma despesa pessoal ou vice-versa. Se precisar de mais dinheiro pessoalmente, reavalie o seu Prolabore. Se o negócio precisar mais de capital, você pode fazer um empréstimo do seu caixa pessoal para a empresa, mas deve registrar isso claramente como um aporte de capital ou um mútuo, bem como apontar a forma de pagamento, com prazos e valores realistas. 8. Busque conhecimento e ajuda profissional.
Invista em cursos sobre gestão de finanças para empreendedores e contabilidade para pequenos negócios. E se achar necessário, busque orientação profissional e sempre esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos fiscais aplicáveis ao seu negócio. Um contador ou contadora, mesmo que seja para algumas horas de consultoria inicial, pode fazer uma diferença enorme. Ele ou ela te ajudará a entender as obrigações fiscais, otimizar sua estrutura do Prolabore e garantir que você esteja em conformidade com a legislação. Inclusive, muitas dicas de gestão financeira vem de contadores experientes. E ao fazer essa separação das suas contas pessoais das da empresa, você terá benefícios gigantescos, como uma visão clara e realista da saúde financeira do seu negócio para saber se ele é realmente lucrativo, ter uma base bem mais sólida para tomar decisões estratégicas profissionais, menos estresse financeiro, tanto pessoal quanto profissional, uma credibilidade muito maior no mercado, como por parte dos bancos, investidores, fornecedores e até mesmo os clientes. Ainda terá uma capacidade muito maior para planejar e controlar as finanças do seu negócio, bem como conseguir planejar um crescimento de forma saudável e sustentável, sem os altos e baixos causados pela desorganização. Tenha em mente que o erro de misturar finanças pode parecer pequeno no início, mas é um verdadeiro problema que atrapalha todos os tipos de negócios, independentemente do porte. A gestão financeira inteligente começa com clareza e a separação. Ao implementar essas dicas, você não só protege seu patrimônio pessoal, mas também cria uma base sólida para que o seu negócio cresça e alcance o sucesso que você tanto busca. Por isso, se chegou até aqui, recomendamos muito assistir esse outro vídeo que mostra os passos-chave para você profissionalizar sua empresa e ter resultados incríveis de verdade, o que fará toda a diferença para o seu crescimento. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E pra gente saber que você chegou até o final deste vídeo, escreva nos comentários se você já misturou as finanças pessoais com as da sua empresa pra gente saber também. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!